Bom, galera, seguindo aqui com as nossas aulas de Química, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações que podem acontecer entre os elementos. Então vocês já devem ter visto aí, até mesmo aqui nas aulas que a gente teve sobre reações químicas, a formação de diversas substâncias, né? Então você percebe que há várias fórmulas para substâncias. Por exemplo, a água tem a fórmula H2O, o sal de cozinha tem a fórmula NaCl. Mas como é que a gente consegue prever quais são as substâncias que se formam numa reação? Quais são as proporções entre os elementos quando eles se ligam? O que causa essas quantidades, né? O que causa essas proporções que a gente estudou? É o que a gente vai ver hoje. Só que para a gente entender bem as ligações, a gente tem que lembrar algumas coisinhas aqui que a gente viu lá quando estava estudando a tabela periódica. Então, se você não lembrar alguma coisa e ficar um pouco nebuloso, volta lá na aula de tabela periódica e dá uma olhadinha. Então vamos lembrar uma coisa, ó. A camada de valência é a camada mais externa em um átomo. Lembra que no modelo atômico de Rutherford e Bohr que a gente estudou, o átomo tem um núcleo e ao redor desse núcleo, na eletrosfera, a gente tem os elétrons. A gente viu ainda que os elétrons ficam dispostos em camadas ou níveis. Lembra disso? Então, o átomo ele tem uma estrutura mais ou menos assim, né? A parte central nuclear e ao redor você tem em camadas os elétrons. E claro, cada átomo tem a sua quantidade de elétrons que vai depender o quê? Do seu número atômico, certo? Bom, então isso é uma coisa importante, camada de valência. Segunda coisa que a gente aprendeu, lá na tabela periódica, lembra que eu falei que isso ia ser importante em algum momento? A gente tem os elementos das famílias A, certo? Lembra que a gente tem família 1A, 2A, até 8A, e a gente tem os elementos das famílias B. Os elementos das famílias A é o que a gente chama aí de elementos representativos. Estes elementos são importantes pelo seguinte, a gente consegue saber pelo número da família quantos elétrons o elemento tem na sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o sódio, que é o Na. Então perceba que o sódio pertence à família 1A da tabela periódica. Isso significa que na sua camada mais externa, na sua última camada de elétrons, ele tem apenas um elétron. Então isso vai ser importantíssimo para tudo que a gente vai ver ali. Então, só para fixar esse raciocínio, se um elemento pertencer, por exemplo, à família 7A, que é essa família aqui, isso significa que todos os elementos da família 7A têm na sua camada de valência, ou seja, na sua última camada de elétrons, 7 elétrons. 3A, 3 elétrons. 5A, 5 elétrons. Você entendeu? Então, os elementos das famílias A apenas permitem que a gente faça essa previsão. Então lembra isso aí, que isso vai ser importante para a aula de hoje. Bom, dito isso, a gente pode conhecer aqui uma teoria que a gente chama de teoria do octeto. O que diz essa teoria? Que em geral um elemento fica estável, isso quer dizer que ele fica confortável, né? Ele não quer mais reagir com outros elementos, ou ele não tem uma tendência muito grande a reagir, quando na sua última camada, que é a camada de valência, ele tem 8 elétrons. Então, quando um elemento consegue adquirir 8 elétrons na sua camada de valência, isso significa que ele tem uma grande tendência a ficar estável. Isso significa que ele não tende mais a reagir com outros elementos, ou essa reação vai ser bem difícil, sobre condições bem específicas. E de onde que os caras tiraram essa tal teoria do octeto? Observando os elementos da família 8A. Lembra que a família 8A contém os elementos que nós chamamos de gases nobres. A gente discutiu um pouquinho sobre os gases nobres, mas o que é que tem de tão especiais neles, né? Para eles serem chamados aí, o que é que tem tão especial para eles serem chamados de gases nobres? Eles têm uma tendência muito baixa a reagir com outros elementos. E aí quando você vai olhar esses caras, se eles são da família 8A, eles têm na sua camada de valência 8 elétrons. A única exceção, obviamente, é o hélio, porque ele só possui 2 elétrons. Então, se o cara só possui 2 elétrons, não dá para ele ter 8 na última camada. Então, observando essa característica aí dos gases nobres,
Os caras começaram a pensar, poxa, então os elementos que não têm 2 ou 8 elétrons na sua última camada vão querer naturalmente buscar ter 8 ou 2 elétrons na última camada, porque aí eles vão se parecer com um gás nobre e, nesse sentido, eles não vão tender mais a reagir, vão se tornar o quê? Estáveis. Então é aí que mora a grande sacada para a gente entender por que um elemento se liga a outro. É para conseguir estabilidade. O átomo de sódio sozinho, por exemplo, ele não é estável. Isso quer dizer que ele tem uma tendência natural a buscar outro átomo para adquirir estabilidade, para ele ficar com uma energia mais baixinha, para naturalmente ele sossegar em termos de reação. Então, dito isso, a gente consegue prever como vão acontecer as associações entre os elementos. Então, o primeiro tipo de ligação que a gente vai estudar hoje é o que a gente chama de ligação iônica. Lembra que íons a gente já estudou? Íons são elementos que ou ganharam ou perderam elétrons em algum processo. Então, a ligação iônica, ela vai acontecer sempre que você tiver metais ou ametais tentando se conectar, ou ainda metais com o hidrogênio. Então a ligação iônica, lembra isso, ela só vai acontecer entre metais e ametais ou metais e hidrogênio. Por quê? Você vai entender a lógica aqui agora. Ó. Na ligação iônica, um dos elementos doa elétrons, então ele cede elétrons, e o outro elemento ganha esses elétrons que foram cedidos. E por que então só acontece entre metais e ametais ou metais e hidrogênio? Porque na tabela a gente observa que os elementos que naturalmente gostam de perder elétrons são os metais. Metais naturalmente tendem a se livrar de seus elétrons de valência. A gente até discutiu isso, né? É por isso que os metais conduzem bem eletricidade, conduzem bem calor, porque eles meio que deixam os elétrons da sua última camada livres, até para se mover pela estrutura do metal. Então isso causa características como boa condutibilidade de eletricidade, por exemplo. E a gente tem, por outro lado, elementos que têm uma grande tendência a receber elétrons. Eles atraem elétrons com muita facilidade para si, eles exercem uma força eletronegativa muito grande. Estes elementos são os ametais. E o hidrogênio está ali tendendo para os ametais neste quesito. Então, por isso que a ligação iônica só vai acontecer entre metais e ametais ou metais e hidrogênio, porque os metais tendem a perder elétrons e os ametais tendem a receber, a ganhar elétrons. Tá, como é que vai funcionar isso? Imagine que você tenha, por exemplo, um átomo de sódio. Como é a configuração, né, dos elétrons para um átomo de sódio? Ele tem 3 camadas, porque ele está na terceira linha da tabela, lembra que a gente também aprendeu isso? Se ele está na terceira linha, ele tem 3 camadas, e se ele pertence à família 1A, se você vir aqui na tabela e procurar o sódio, você vai achar ele na família 1A. O que a gente acabou de discutir aqui? Que ele vai ter na sua última camada apenas um elétron. Outra coisa que você pode notar, ó, pelo desenho que eu fiz, é que na camada anterior à camada de valência, ele já tem 8. Então vai pensando nisso. Agora imagine que próximo dele haja um átomo de cloro. O cloro, por sua vez, pertence à família 7A. Se você vir aqui na tabela e procurar o Cl, você vai achá-lo aqui na família 7A. Isso significa que em sua camada de valência, ou seja, na sua camada mais externa, qualquer átomo de cloro vai ter exatamente 7 elétrons. Poxa, mas lembra que a estabilidade é alcançada idealmente quando os átomos alcançam 8 elétrons na sua última camada? Então perceba, ali os dois vão compartilhar um interesse em comum. O sódio está querendo ter 8 elétrons na sua última camada, só que ele já tem na camada de baixo. E o cloro também está querendo 8 elétrons, só que ele já tem 7 na camada mais externa. Então, eles fazem um acordo muito simples. Olha como a natureza é sensata, né? Olha, o sódio fala o seguinte: eu te dou esse meu elétron, que pertence à minha última camada, e com isso, você passa a ter 8 elétrons na sua camada mais externa. Aí você fica estável, tu tá tranquilo agora, tá de boa. Ah, mas qual foi a vantagem para o sódio nisso aí? Perceba que ele já tinha 8 elétrons
na penúltima camada. Então, quando ele se livrou deste elétron na sua última camada, a última camada dele passa a ser, na verdade, a camada anterior, que já possui 8 elétrons. Ou seja, depois que ele doar esse elétron aqui para o cloro fica estável e ele também fica estável. Perceba que agora os dois átomos possuem em suas últimas camadas, 8 elétrons. Então o sódio ficou com 8 elétrons de valência, o cloro também ficou com 8 elétrons ali de valência. Perceba, os dois alcançaram o octeto. Agora os dois são estáveis. E é por isso que a fórmula do sal de cozinha é NaCl. Cada sódio se liga a um cloro através dessa doação de elétrons e aí formam a substância NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, como você preferir. Então lembra que é uma ligação iônica, porque quando o sódio doou o seu elétron, ele ficou positivo. Lembra que quando você perde elétrons, você está se livrando de carga negativa, então você fica positivo. E o cloro ficou negativo porque ele recebeu este elétron. Faz sentido, né? Se você recebe algo negativo, você fica negativo. E aí, o que acontece quando você tem cargas positivas perto de cargas negativas? Já deve ter ouvido isso, né? Os opostos se atraem. Então, o Na positivo vai se atrair pelo Cl negativo e eles vão se ligar. Daí o nome, ligação iônica. Isso explica vários compostos que a gente tem, ou no cotidiano, ou na natureza em si. Bom, vou dar mais exemplos disso aqui para ficar claro. Então, no exemplo 2, eu coloquei ali um átomo de magnésio, que tem um símbolo Mg, e o oxigênio, famosinho aí, tem um símbolo de O. Se você olhar na tabela periódica, você vai encontrar o magnésio aqui na família 2A. Então, isso significa o quê? De acordo com o que a gente viu? Que o magnésio tem 2 elétrons na sua camada mais externa. Então, ele tem 2 elétrons de valência. Já o oxigênio, você vai achá-lo aqui, ó, na tabela, na posição, ou melhor, na família 6A. Então, isso significa que cada átomo de oxigênio tem em sua camada mais externa 6 elétrons. Lembre, no entanto, que eles querem 8 na sua camada mais externa. Então, o que vai acontecer? Poxa, o oxigênio tem 6 na sua camada mais externa. O magnésio tem 2, só que na camada de baixo ele já tem 8. O que ele vai fazer? Ele vai doar seus 2 elétrons para o átomo de oxigênio. Com isso, o oxigênio passa a ter 8 elétrons na sua última camada. Então, ele já se torna estável, né? Então, se eu colocar esses 2 elétrons aqui, o oxigênio ficou estável. E como o magnésio se livrou desses 2 elétrons, a sua camada mais externa agora é a penúltima, que ele já tinha 8 elétrons, ou seja, ele também alcançou estabilidade. Percebeu o padrão? É sempre assim. Quando você coloca um metal perto de um ametal, o metal se livra de seus elétrons de valência, com isso ele fica estável, e o átomo que recebeu, que provavelmente vai ser um ametal, também fica estável. Então, é um interesse mútuo ali. Então, um ajudando o outro a alcançar a estabilidade. Como eles estão próximos, quando isso acontece, eles acabam se ligando depois, porque um fica positivo e o outro fica negativo. Opostos se atraindo e se ligando. Ok? Então, forma-se, por exemplo, a substância MgO. Então, eu consigo prever que sempre que eu colocar magnésio perto de oxigênio, a substância que vai se formar é MgO. Simples, né? Um terceiro exemplo, agora colocando o magnésio, lembra que a gente viu aqui que ele é da 2A, portanto tem 2 elétrons na sua camada mais externa, próximo aí de átomos de flúor. Flúor que é importante para os dentes, etc. Esse mesmo. O flúor, na tabela periódica, é encontrado na família 7A. Isso significa, portanto, que todos os átomos de flúor têm na sua última camada 7 elétrons. Só que aqui vai rolar um problema, né? O magnésio deseja se livrar de 2 elétrons, no entanto, o flúor só consegue receber 1, porque ele já tem 7 na sua camada mais externa. Se ele recebesse 2, a camada mais externa ficaria com 9, né?
E perceba que a teoria do octeto fala que os átomos não ficam estáveis, não é com 9, é com 8. Tá, como é que você resolve esse problema? Simples, matemática. Se cada átomo de flúor só pode receber um elétron para se tornar estável, adicione mais um átomo de flúor. Então entram 2 átomos de flúor ali na jogada e o magnésio doa um de seus elétrons da camada de valência para o flúor aqui de cima e doa o outro para o flúor aqui de baixo. Pronto, ficou todo mundo estável. O magnésio se livrou dos 2 elétrons que ele tinha que doar para conseguir estabilidade na camada de baixo e cada flúor recebeu seu um elétron que tanto queria, também ficou estável. Como eles estão próximos quando isso acontece, lembra, quem doa fica positivo, quem recebe fica negativo. Positivo com negativo gera uma atração, gera uma ligação entre eles e aí você forma a substância aqui, por exemplo, MgF2, seria o fluoreto de magnésio. Então simples, né? Muito simples. Perceba que todo mundo fica estável depois da doação e da recepção dos elétrons e com isso você já consegue prever muitas das substâncias que a gente tem. Então você ficava se perguntando, pô, de onde que vem essas fórmulas, né? NaCl, MgO, CaO, de onde que vem isso? A gente já entendeu que se for o caso de um metal com a metal, isso vem da ligação iônica, que é quando um doa os seus elétrons de valência, no caso o metal, e o outro recebe esses elétrons doados, no caso os ametais. Bom, tem uma única exceção aqui, que é importante a gente entender, que é quando os elementos possuem 2 elétrons na sua última camada, ou na penúltima camada, melhor dizendo, né, no caso dos metais, ou um elétron só na camada mais externa, que é o caso do hidrogênio. O hidrogênio só possui um elétron. Então, para ele, é impossível alcançar 8 elétrons nessa camada mais externa. Porque a primeira camada ela é pequena, e lembra que a gente estudou que ela suporta apenas 2 elétrons. Então, como é que você vai enfiar ali 8 elétrons? Não é possível. Portanto, quando ocorre a ligação de um metal com o hidrogênio se estabiliza com apenas 2 elétrons. E isso não é um grande problema, porque existe um gás nobre, como a gente viu, que tem 2 elétrons na sua última camada. E lembra que todos os gases nobres já são estáveis, né? Que é o caso do hélio. Então, ele está aí copiando a configuração do hélio, ficar com 2 elétrons na sua última camada. De novo, somente porque para ele é impossível atingir uma configuração com 8 elétrons de valência. Lembra que ele só possui 1, daí você colocar 7 ali não é mais possível porque a primeira camada é muito pequena. Bom, dito isso, eu coloquei aqui o exemplo do lítio, que também é da 1A, é um metal da 1A, e ele possui, claro, 1 elétron em sua última camada. Só que na penúltima, que é a sua primeira, ele tem apenas 2 elétrons. Beleza, ele também pode ficar estável com esses 2 elétrons aí. Então o que vai acontecer quando você colocar o lítio próximo do hidrogênio? Eles vão trocar elétrons ali, o lítio vai doar seu único elétron de valência para o hidrogênio. Com isso, o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons na sua única camada, vai ficar igual ao hélio, vai ficar estável. O lítio, ao perder esse último elétron aqui, também vai ficar igual ao hélio, ou seja, se ele também ficou igual a um gás nobre, ele também pode ser considerado estável. Então, esse cara ficou estável com 2 elétrons, esse cara ficou estável com 2 elétrons. Vai se formar aí a substância LiH, que é o hidreto de lítio. Ok? Então, perceba, no fim das contas, o que todos os átomos querem fazer é alcançar nobreza. Então, eles meio que têm uma invejinha ali dos gases nobres e eles querem copiar os gases nobres. Como que eles conseguem fazer isso? Trocando elétrons entre si, uns doando, outros recebendo. Assim eles adquirem a configuração de um gás nobre e, no caso dos metais e ametais, isso é feito por meio da ligação iônica. Então, ó, é muito tranquilo. Perceba que é uma lógica matemática por trás e com isso a gente consegue prever várias substâncias. Vou deixar os exercícios para vocês praticarem aí. Depois vou mandar a correção para a gente discutir qualquer dúvida. Então, até a próxima, até mais!